Sem dúvida, né, essa marcha, ela marca um momento histórico, não só de número de participantes, que, né, ultrapassou 300 mil mulheres, né, e isso é muito significativo, né, para o Estado brasileiro reconhecer a importância de olhar, né, para a realidade da população negra e das mulheres negras. Porque quando a gente fala em reparação histórica, as pessoas tendem a achar que reparação histórica são, por exemplo, só políticas afirmativas, né? Reparação histórica não é isso, né? Reparação histórica é a gente repensar todo o esquema de sociedade que a gente tem, né? E a partir daí construir quais serão essas reparações que vão ser feitas. Começa agora o terceiro episódio da série Mulheres Negras em Marcha, Construindo o Bem Viver, parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI, através do programa Doar para Transformar. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino. Salve, pessoal! Na data em que esse episódio está indo ao ar, 10 de dezembro, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E é nessa data simbólica que trazemos um episódio sobre resistência ancestral, território e o direito ao bem viver. Aquilombar. Essa palavra carrega séculos de resistência negra no Brasil. Desde os quilombos históricos, espaço de liberdade e refúgio, até as formas contemporâneas de organização coletiva das mulheres negras, aquilombar-se é uma estratégia de sobrevivência, resistência e construção de futuros possíveis. E o bem viver, conceito presente nas cosmovisões de povos originários e quilombolas, nos ensinam outras formas de se relacionar com a terra, com a comunidade e com o território. Formas que respeitam a ancestralidade, os ciclos da natureza e a dignidade de todas as vidas. Mas essas formas de viver e existir estão ameaçadas pelo racismo ambiental, pela crise climática, pela violência no campo e pela negação de direitos territoriais. As mulheres negras, quilombolas do campo e das periferias das cidades são o alvo principal desses ataques. E também estão na linha de frente da resistência. Elas constroem alternativas concretas para o bem viver através da agroecologia, da defesa dos territórios, da organização comunitária e da luta por justiça climática. Hoje conversaremos com duas mulheres que representam essa resistência. Fran Paula, quilombola do Mato Grosso e integrante do GT Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia, e Joyce Paixão, coordenadora da Associação Gris Espaço Solidário e da Rede de Adaptação Climática Antirracista, de Pernambuco. Duas vozes que nos ajudam a compreender por que a luta das mulheres negras por reparação e bem viver é também uma luta por justiça ambiental e climática. E para nos ajudar a compreender essas conexões, conversamos primeiro com a Fran Paula. Eu sou Fran Paula, eu sou quilombola aqui no Mato Grosso, atuo na CONAC aqui do estado, né, estou no bioma do Pantanal, no território, né, pantaneiro também, e sou engenheira agrônoma de formação, atuo, né, no movimento agroecológico também, na luta, né, por território e pelos sistemas de agricultura e alimentação saudável. Fran, para começar a nossa conversa, a gente queria que você explicasse o que significa bem viver na perspectiva quilombola e como a ancestralidade e os saberes tradicionais do seu povo orientam essa forma de viver e de se relacionar com a terra, com a comunidade e também com o território. Bem viver, né, numa perspectiva quilombola, está muito relacionado com a manutenção da paz, né? Eu falo muito sobre paz quilombola, que mais do que um conceito, é um estado político, né, de luta, né, para populações que historicamente vêm lutando por um contexto de paz, né? Os territórios quilombolas, desde o seu surgimento, surgem, né, como uma resposta contra-hegemônica, né, contra-colonial, né, e propõe, né, um outro modo de viver, né, e se relacionar, né, com a natureza, de sociedade, né? Nós somos povos coletivos que têm uma perspectiva, né, da solidariedade, das trocas, né, alimentares, né, de manejo também sustentável, né, dos biomas, né, dos agroecossistemas, e
historicamente, a nossa principal luta tem sido por paz, né, por direitos, né, que foram negados historicamente, né, segundo aí o censo, né, do IBGE quilombola, que foi o primeiro censo nosso, né, de recenseamento, os territórios quilombolas, né, chegam a mais de 8.000 territórios aproximadamente no Brasil todo, e com uma omissão muito grande do Estado, né, na regularização territorial, né, e também na garantia do território às nossas populações. Então, bem viver, né, para mim, na perspectiva, né, da nossa luta, é essa manutenção da nossa paz quilombola, né, que é esse conceito cunhado aí muito bem pela Beatriz Nascimento, né, é muito tempo atrás, mas que é justamente o nosso momento, né, altamente produtivo, nosso momento onde a gente consegue reproduzir as nossas práticas, os nossos modos de vida, né, onde a gente consegue viver a nossa identidade, enquanto povos também da diáspora africana, né, no Brasil, nas Américas, de forma plena. Então, bem viver é a manutenção da paz, né, quilombola, né, para os nossos territórios. Bom, Fran, a gente sabe que a agroecologia não é apenas uma técnica de cultivo, né? Também uma forma de resistência e cuidado com a vida. Como que o trabalho das mulheres quilombolas na agroecologia se conecta com a luta pela reparação histórica? E que histórias de transformação você pode compartilhar sobre as mulheres negras que, por meio da agroecologia, estão reconstruindo autonomia, soberania alimentar e dignidade nos territórios? Eu acho que a gente podia pensar essa pergunta de uma forma e inverter ela, né? Eu acho que como que a agroecologia, né, se coloca, né, como um campo não só técnico, mas político, né, de garantia de direitos às mulheres negras, às mulheres quilombolas e à alimentação saudável, à soberania alimentar do nosso país. Então, acredito que pensar em agroecologia como, né, um movimento político por alimentação saudável precisa, né, estar estruturada e amparada também por princípios de justiça, né, seja de gênero, seja social e seja racial. Então, é nesse lugar, né, que as mulheres quilombolas defendem a agroecologia, por acreditar nessa perspectiva, né, também de rompimento, né, com violações que, né, sempre colocaram a nossa população em um contexto de insegurança alimentar e nutricional, em um contexto, né, de violência, né, territorial, em um contexto de violências socioambientais. Então, a nossa aposta, né, nessa defesa da agroecologia, ela parte do nosso próprio formato, né, de organização e de resistência, né, seja através do manejo sustentável, seja das nossas agriculturas quilombolas, seja da produção de saúde nos nossos territórios, em defesa dos bens comuns, das florestas, né? Os territórios quilombolas são muito diversos, né? E nós, mulheres, somos protagonistas dessas práticas agroecológicas, né, nesses territórios. Então, a gente tem quilombos na Amazônia, né, protegendo floresta, a gente tem quilombos no semiárido, né, a gente tem quilombos em todos os biomas brasileiros, e desempenhando um papel fundamental, né, que é a manutenção da vida e do equilíbrio. Eu acho que por isso o quilombo ele é tão ameaçado, porque é um modo de vida que promove equilíbrios. E pensar territórios e perspectivas organizativas que promovem equilíbrios é você contrapor, né, modelos de desenvolvimento capitalista ou coloniais que caminham para o outro lado, né? Caminham para o lado, né, da expropriação dos territórios, da exploração, né, dos bens comuns, do trabalho das pessoas, né? Então, para nós, a agroecologia ela também é uma resposta antirracista, ela precisa ser, né? Ela também nos possibilita a defesa, né, dos nossos quilombos e das nossas vidas enquanto mulheres negras quilombolas que também são as que mais estão sendo impactadas por esse modelo agroalimentar, né? Nós, mulheres negras, somos as que mais estão em situação de insegurança alimentar e nutricional no Brasil, em situação de fome, e a gente entende também, né, que essa mudança estrutural
ela passa pela nossa autonomia e pela nossa garantia de direitos. Uhum. Fran, o termo aquilombar carrega uma potência ancestral de resistência coletiva. Como as mulheres negras quilombolas e do campo estão se aquilombando hoje em dia, Fran? Eu acho que da mesma forma que a gente sempre esteve, né? Porque aquilombamento não é um conceito, né, novo, né? Aquilombamento é um modo de vida, né? Não só de resistência, mas é modo organizativo, né? Então, estar juntas, construir juntas, pensar juntas, não só para a gente, enquanto mulheres negras e quilombolas, mas para todo mundo, né? Porque eu acho que isso é um elemento do aquilombamento muito central, que é construir coletivamente para as coletividades, né? Independente se é quilombola ou não. Todo mundo se beneficia com o aquilombamento de mulheres negras, do povo preto, do povo quilombola. E, nesse sentido, obviamente, que a gente tem hoje, na atualidade, mais desafios para esse aquilombamento, mais ameaças a esse aquilombamento, né? Do que os nossos ancestrais, né? Do que no passado o nosso povo enfrentou. Mas o nosso povo também é um povo, né, muito sagaz, né? A gente tem traçado estratégias que é de fortalecimento de redes, né, de ações que possam potencializar o que os nossos territórios vêm fazendo a nível local, né? Que mais? O cuidado, né? O cuidado com as nossas mulheres, com as nossas, tem sido uma estratégia de aquilombamento, né, muito fundamental, diante de um contexto de aumento de violências contra populações quilombolas, sobretudo mulheres, né? A gente tem um aumento, né? Os dados aí apontam, né? A CONAC vem fazendo aí, assim, através do seu coletivo jurídico, que em sua maioria tem uma participação de mulheres, né? O coletivo de mulheres também da CONAC vem trabalhando, né, com esse mapeamento e com essa política do cuidado, né, com as nossas, no sentido de proteção mesmo territorial, mas também das mulheres quilombolas, que são as principais vítimas, né, de atentados diante de conflitos, né, territoriais e socioambientais. Então, se aquilombar hoje é também repensar as nossas estratégias de sobrevivência diante de um Estado que ainda continua, né, promovendo muitas violações. Bom, Fran, a gente está aí poucas semanas depois da segunda marcha das mulheres negras, né, realizada em Brasília em 25 de novembro, que trouxe como bandeira o bem viver e a reparação. Você pode falar um pouco aí desse acontecimento? Qual o balanço que você faz da marcha, dessa segunda marcha? Bom, nós estávamos, né, participando em um grupo muito, né, grande de mulheres quilombolas de diversas regiões do Brasil, um dos maiores números, né, das últimas atividades massivas a nível nacional, e isso foi o reflexo, né, também de outros movimentos, né, negros, de mulheres que estavam em Brasília. Sem dúvida, né, essa marcha, ela marca um momento histórico, não só de número de participantes, que, né, ultrapassou 300 mil mulheres, né, e isso é muito significativo, né, para o Estado brasileiro reconhecer a importância de olhar, né, para a realidade da população negra e das mulheres negras. Né? Nós, enquanto mulheres quilombolas, participamos, reforçando, né, a pauta, né, da reparação histórica e da titularização dos nossos territórios, entendendo, né, que sem território, né, as mulheres quilombolas também são ameaçadas constantemente, a vida, né, da população. E não dá para pensar em bem viver sem pensar em reparação histórica no Brasil junto à população quilombola. O país, o Estado brasileiro, ele avançou nos últimos anos em políticas de reconhecimento, né, dessa população, né, das nossas comunidades, mas não avançou em uma política reparativa. Então, tem uma contradição muito grande, né, que precisa ser enfrentada. E essa é uma das pautas, né, que a gente, né, levou para a marcha, né, fizemos o processo de mobilização, né, com o coletivo de mulheres quilombolas, né, em todos os estados brasileiros, né. Então, acho que a marcha, ela deu um recado, né, ela trouxe, né, um tom muito importante para a conjuntura do Brasil,
até pelo, né, contexto político, né, que o país enfrenta. A gente, né, está chegando no próximo ano, num ano também de disputa, né, política eleitoral, e não considerar as vozes das mulheres negras será um erro, né, irreparável. Então, a gente precisa, no sentido de ajustar aí também as estratégias políticas, né, a nível de governo, a nível, né, dos ministérios, a nível de ações que, de fato, possam, na prática e de forma bem emergencial, responder alguns questionamentos que a marcha trouxe, né, não só na perspectiva, né, da violação dos direitos, né, das mulheres negras, mas, sobretudo, do reconhecimento, né, da importância dessa população que soma aí a maioria da população brasileira. Então, não se trata da gente fazer um recorte, né, no contexto político, né, para atender a pauta do movimento de mulheres negras e quilombolas. A gente está falando, né, de mais de 50% da população brasileira, né? E se a gente precisa ainda fazer uma marcha para denunciar, né, essa não escuta e essa não participação, significa que o Brasil ainda tem um trabalho muito grande, né, e uma responsabilidade muito grande, né, junto a essa população. A fala da Fran nos mostra como o bem viver quilombola se manifesta na relação com a terra e nos saberes agroecológicos. Mas há uma dimensão urgente nessa discussão. A crise climática não atinge todas as pessoas da mesma forma. As comunidades negras, quilombolas e periféricas são as mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas. E é sobre essa injustiça, o racismo ambiental, que vamos conversar agora com a Joyce Paixão. Meu nome é Joyce Paixão, tenho 40 anos, sou de Recife, Pernambuco, sou cientista social e pesquisadora e também, né, sou cofundadora e presidente da Associação Gris Espaço Solidário, no bairro da Vargem, em Recife, e sou coordenadora territorial e de engajamento da Rede de Governança para Enfrentamento ao Racismo Ambiental. Joyce, você coordena a rede de adaptação climática antirracista, que tem um trabalho pioneiro em conectar a justiça climática e a luta antirracista. Para começar, você pode explicar para a gente o que é o racismo ambiental e como ele se manifesta na vida das mulheres negras, especialmente aquelas que vivem em periferias das cidades, favelas e territórios vulnerabilizados? E de que forma o racismo ambiental impede o bem viver das populações negras? O racismo ambiental, ele é uma ramificação, né, do racismo estrutural que a gente encontra nas diversas áreas, né, da nossa existência. Para mim, é uma das formas mais refinadas do racismo, né, porque aí se faz uma inversão de jogo, né, colocando nas pessoas a responsabilidade pelas mudanças climáticas, emergências climáticas e eventos climáticos extremos, né, quando, na verdade, a gente tem a menor participação, né, na destruição, né, do planeta e para que a gente tivesse chegado nesse momento, e somos nós quem pagamos as maiores contas, né? Eu costumo, inclusive nas minhas palestras, dizer, é como se você tivesse saído com seus amigos, você pede uma água e uma batata frita, seus amigos pedem um prato mais caro e na hora de dividir, quer dividir a conta por igual. Que aí vai gerando esses processos que a gente chama de injustiças climáticas. O racismo ambiental, ele, de maneira muito simplificada, ele se manifesta em como, dentro do mesmo evento climático extremo, a gente tem uma parcela da população que sofre, né, maior, mais forte, né, com maior intensidade e frequência, os efeitos negativos disso do que uma outra parcela da população. Um exemplo. Recife, ela é uma cidade que chove, né, muito. Recife é uma cidade geograficamente também, né, um pouco complicada, a gente é toda cercada, né, por mar, rio, córregos, e é uma cidade também com planaltos, morros. E aí, por exemplo, quando chove muito, sei lá, uma chuva de 200 milímetros, a gente tem uma parte da cidade, né, que são as partes mais empobrecidas, mais vulnerabilidades da cidade, que ficam completamente embaixo d'água, né? As pessoas perdem suas vidas, perdem, né, a sua construção de história, enquanto uma outra parte da cidade curte a chuva, né,
no seu bom quarto, no ar-condicionado, com edredom, assistindo algum streaming na televisão, né? Então, de maneira bem escancarada, né? Pensar o racismo ambiental é pensar por que existe uma parcela da população que sofre muito mais do que uma outra parcela. E essa parcela é a parcela mais empobrecida. E dentro desse recorte, dessa parcela mais empobrecida, a gente tem o recorte de raça e a gente tem o recorte de gênero. Né? Já tem vários estudos que apontam, né, que quando acontece um evento climático extremo, as pessoas que mais sofrem são mulheres negras e crianças. Então, isso é um reflexo do que a gente entende como racismo ambiental. O racismo ambiental, ele vem, né? Ele vai desde o, sei lá, remédio de verme que falta no posto de saúde, ou da vacina de tétano que falta na unidade básica de saúde, até uma falta de infraestrutura dentro daquele território, seja uma microdrenagem, uma macrodrenagem, seja um serviço de limpeza dos córregos e canais, seja um serviço de limpeza dos rios, enfim, né? É para entender essa, quando eu falei, né? É uma das formas mais sutis do racismo. Eu acho que perde só para o racismo institucional. O racismo ambiental, ele tem essa inserção nos diversos campos da nossa vida, então, saúde, educação, moradia, acesso, né, a esse direito de ir e de vir. Então, tudo isso é afetado diretamente pelo racismo ambiental. Em termos técnicos, né, a gente define aqui, né, inclusive na rede, o racismo ambiental como um conjunto de efeitos, né, de causas e efeitos que, que afetam mais violentamente as populações mais empobrecidas dentro de um evento climático moderado ou dentro de um evento climático extremo. Ah. Bom, Joyce, mas se as mulheres elas estão na linha de frente dos impactos das mudanças climáticas, né, nas enchentes, nos deslamentos, na falta de saneamento, na insegurança alimentar, elas também estão na linha de frente das soluções. Você pode compartilhar para a gente algumas histórias de mudança? Como que as mulheres negras, através da Associação Gris e também da rede, né, estão construindo alternativas e resistindo coletivamente aos impactos da crise climática? A gente tem aqui, inclusive na Rede Gera, né, por exemplo, eu acho que, sei lá, 95% das organizações que integram a rede são organizações que são lideradas por mulheres negras. Né? Porque nós, da mesma maneira que nós somos as que mais sofremos, né, nós estamos nessa vanguarda, inclusive porque não existe uma opção, né? Não é tipo assim, vou resolver militar porque minha vida está entediada, né? É uma luta que precisa ser feita, inclusive, para a garantia das nossas próprias vidas e das vidas dos nossos filhos, né? Então, ou a gente parte para a luta, né? Parte para construir estratégia, para construir ferramentas, né? Para fazer esse enfrentamento, seja ele a nível local, municipal, estadual, né? Nacional, internacional, seja ele dentro de uma perspectiva de cuidado, seja ele dentro de uma perspectiva de gestão de risco. A gente precisa fazer isso porque são nossas vidas que estão intimamente ligadas, né? Aqui na Gris, por exemplo, eu sempre digo que a Gris ela é matrigestada, né? A gente tem, eu acho que a gente tem 2 voluntários, homens só. Todo o restante da equipe é composto por mulheres, né? Quando a gente construiu aqui o plano comunitário, né? De contingência, né, gerenciamento de risco e adaptação, foi construído majoritariamente pelas mulheres, assim, a gente conta nos dedos das mãos, né, quantos homens participaram, desde a idealização do mapeamento até a construção das brigadas, coordenação dessas brigadas, construção dos protocolos de atuação, das rotas de fuga. Então, a gente tem as mulheres tomando a frente disso, né? E não é uma realidade só aqui da Gris, né? É uma realidade de vários outros coletivos em Recife e região metropolitana, né? Que a gente atua. Eu acho que a gente atua diretamente, né? Não só pela rede, mas também pela Gris, com, sei lá, aproximadamente uns 60 coletivos, né? Então,
é uma gama, né, um número muito grande, uma amostragem grande para perceber como esses processos vão se dando dentro dos territórios, né? E também se dá muito porque dentro desses territórios mais vulnerabilizados, a gente tem a maioria das mulheres chefes de família, né, mães solos e chefes de família. Então, quando a gente vai, né, fazendo o cruzamento de dados, a gente vem com esse entendimento de que as mulheres são mais atingidas tanto porque são maiorias, tanto porque estão no processo de uma sobrecarga, né, com dupla, tripla jornada de trabalho, e ainda tendo que construir coletivamente estratégias para a sua própria sobrevivência e para a sobrevivência dos seus filhos. Joyce, a segunda Marcha das Mulheres Negras trouxe como bandeiras centrais a reparação histórica e o bem viver. Como você conecta essas pautas com a justiça climática e ambiental? E por que não é possível falar em combate às mudanças climáticas sem enfrentar o racismo estrutural e garantir reparação para as comunidades negras que foram historicamente e continuam sendo as mais impactadas pela degradação ambiental? Esse é o tema da marcha, né, desse ano. Ele foi um tema muito intenso, né? Porque quando a gente fala em reparação histórica, as pessoas tendem a achar que reparação histórica são, por exemplo, só políticas afirmativas, né? Então, sei lá, ter uma cota para pessoas negras, né? Ter uma cota, sei lá, no concurso público, numa prova. Reparação histórica não é isso, né? Reparação histórica é a gente repensar todo o esquema de sociedade que a gente tem, né? E a partir daí construir quais serão essas reparações que vão ser feitas. Quando a Marcha das Mulheres consegue colocar 300 mil mulheres, né, em marcha, dizendo queremos reparação histórica, mas também queremos bem viver, é entender que a reparação histórica ela é um processo histórico. Ela não vai se dar da noite para o dia, ela não vai se dar em um ano, em 2 anos, né? É um processo que precisa ser parado para ser analisado e para ser construído, para que, inclusive, a gente não esteja reproduzindo estratégias e técnicas que são racistas, né? Daquele racismo velado. Mas quando a gente fala de bem viver, muita gente acha que o bem viver é só ficar de boa. Não é. Quando a gente pensa em bem viver, a gente está pensando num processo de dignidade, de dignificação dessas pessoas. Então, quando eu falo em bem viver, eu estou falando de saúde mental, eu estou falando de moradia digna, eu estou falando de soberania alimentar, eu estou falando de educação de qualidade, eu estou falando de infraestrutura, né, básica nas cidades, né, eu estou falando de acesso aos direitos humanos, né, constituídos por lei, né? Então, pensar o bem viver é pensar o que nos foi negado historicamente, o que ainda nos é negado historicamente, né? Enquanto população negra. Por isso que esses dois temas eles vêm acoplados, né? Eu estou falando que eu quero reparar o que aconteceu, mas ao mesmo tempo eu estou falando que não é só reparar e continuar como está, é reparar e construir essa nova forma que é pensando esse bem viver, né, para nós e para os que virão, né, e para os que virão também. Uhum. Bom, Joyce, a gente está chegando ao final e o título desse episódio é Aquilombar para o Bem Viver. Queria te perguntar, na sua perspectiva, como é que as mulheres negras estão se aquilombando para enfrentar coletivamente os desafios das mudanças climáticas? A gente já faz isso, né? Não só mulheres negras, mas mulheres negras, mulheres indígenas, povos tradicionais, povos ribeirinhos, porque essa não é necessariamente uma estratégia, mas é uma forma, é uma filosofia de vida que a gente tem, né? Seja nos povos originários, no povo do campo, no povo da cidade, mas eu acho que hoje, né, com o advento da internet, enfim, dessa rapidez da comunicação, e globalização dela, a gente tem conseguido fazer isso. Ao invés de ser feito só numa comunidade, a gente tem conseguido fazer esse aquilombamento que é mais amplo. E quando a gente pensa aquilombar, as pessoas têm uma ideia de achar que se aquilombar é tipo, todo mundo pensando do mesmo jeito e construindo da mesma forma, e não é. O aquilombamento é justamente a gente convergir mesmo com as diferenças, né? A gente convergir mesmo com as dificuldades. E aí esse processo de aquilombamento, ele está sendo mais intensificado porque, por exemplo, eu consigo fazer isso aqui de Recife com umas mulheres que estão na Amazônia, né, com as mulheres que estão no Maranhão. A gente tem feito um processo com umas mulheres lá em Medellín, na Colômbia, também. Então, veja, a gente consegue
transpor essas barreiras e pensar, eu não queria nem necessariamente usar o termo humanitário, porque, enfim, né, muita gente usa da questão humanitária para poder dirimir que, né, estamos em uma sociedade racista, mas é pensar que esse processo de aquilombamento, ele vai se dar nos seus diversos níveis. Eu vou me aquilombar, por exemplo, aqui na Gris, a gente trabalha muito esse processo, conceito do aquilombamento. E a gente vai se aquilombar em torno da educação para a transformação social para crianças e mulheres negras. Né? Quando eu saio daqui da comunidade, eu vou me aquilombando, vou me enredando com outras organizações, eu vou trazendo outras perspectivas. E isso vai, sabe, efeito borboleta? Né? Você joga e a coisa vai ampliando. É muito isso que tem acontecido dentro dos movimentos de mulheres negras, né? E isso é lindo de se ver, né? Não romantizando, né? Porque, enfim, ser uma mulher negra, né, nesse país. E aí, quando você coloca também um recorte, né, regional, então, por exemplo, ser uma mulher negra no Nordeste ou no Norte do Brasil, isso tem um outro peso, isso tem uma outra constituição, né? Quando você coloca ser uma mulher negra, mãe solo, chefe de família, e você vai acumulando, né, todas esses campos, você tem um peso que é muito grande. Mas é o que a gente normalmente constrói por mais pesado que seja, eu não estou carregando só. E isso traz um acalanto, isso traz uma leveza. E ao mesmo tempo que traz um acalanto, uma leveza, traz também, sabe, aquele calor no coração de tipo, é isso, né? Vamos continuando, porque o parar não é uma opção para a gente, né? Tipo, dizer não quero mais, não é uma opção. Por exemplo, ontem choveu aqui em Recife, e aí você entra no WhatsApp, todo mundo acordado, com medo da chuva. Mesmo a gente tendo um plano, mesmo tendo feito alerta, tudo isso, e aí são essas mulheres. Então, eu não estou sozinha, acordada de madrugada, indo olhar a minha área de serviço e o terraço da minha casa para ver se está entrando água, né? Tem várias outras mulheres que estão nesse processo. E esse é um dos exemplos que a gente pode utilizar, por exemplo, agora mesmo nesse processo que a gente está, né? Enfim, né? Construindo soluções para a ocupação aqui de perto. A gente tem feito isso dentro desse processo de enredamento, dentro desse processo de aquilombamento de construção coletiva. As vozes de Fran e Joyce nos mostram que se aquilombar hoje é resistir coletivamente aos impactos do racismo ambiental, da crise climática e da negação de direitos territoriais. É defender os saberes ancestrais, a agroecologia, a soberania alimentar. Porque as comunidades negras foram historicamente empurradas para as áreas mais vulneráveis, encostas de morros, margens de rios, regiões sem saneamento básico. E agora são as mais atingidas pelas enchentes, deslizamentos e eventos climáticos extremos. Mas, como as entrevistadas mostraram, as mulheres negras não são apenas vítimas dessa injustiça. Elas são construtoras de alternativas e guardiãs de saberes ancestrais que podem ensinar outros caminhos possíveis. Obrigado a você que ouviu até aqui. A produção, a apresentação e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Luiz Brasilino, e pela Bianca Pio. A Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia, fez a edição, a sonorização e o desenho de som. E o apoio de produção é de Marília Pinto, Rosana Fernandes e Vanessa Pugliese, da SESI.